Olá a todos, meu nome é Rogério Eduardo Gomes Sarmento Leite, eu sou natural de Porto Alegre, nasci no dia 26 de julho de 1968. A minha vida inteira foi dentro da cidade de Porto Alegre, eu estudei o ensino, na época, o que chamava o primeiro grau, né, no Grupo Escolar Uruguai, na frente do Parcão, e ali eu morava ali na frente do Parcão, então eu lembro bastante nostalgia, o Parcão ainda bem diferente do que é hoje. Eu atravessando o Parcão com meu pai e com minha mãe para me levarem onde a minha mãe era professora também no Grupo Escolar Uruguai. Então foi um período bem bacana ali, conheci muitas pessoas, alguns amigos que se tornaram amigos para a vida inteira, muitos médicos, e que hoje eu tenho o prazer de seguir convivendo. Eu saí do Grupo Escolar Uruguai na quarta série, do então primeiro grau, e fui para o Colégio de Aplicação, que é vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a minha mãe estudou. E era um sonho dela, então, que eu lá concluísse meus estudos, né? Então eu fui na quinta série para o Colégio de Aplicação, lá concluí então o primeiro grau, e depois fiz também o segundo grau na mesma escola. O vestibular de medicina sempre foi um vestibular muito concorrido, e ali, como a gente estava dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, talvez eu tenha incorporado um pouco daquele DNA. E eu desde pequeno tinha a ideia de ser médico, né? Embora meu pai nem minha mãe, meu pai é advogado, minha mãe é professora, eu não tenho, assim, nessa geração imediatamente anterior à minha, nenhum parente diretamente médico, meus tios já falecidos também, nenhum se tornou médico. Eu tinha muito vivo, muito presente toda a história do meu lado paterno, né, que era do meu avô, Dr. Gaspar Rogério, e parte do meu nome é Rogério em homenagem a este meu avô, pai do meu pai, que se chamava Gaspar Rogério, que era então o filho do nosso patrono da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, que também é o patrono da nossa academia sul-rio-grandense de Medicina, que é o Dr. Eduardo Sarmento Leite da Fonseca. E ele, então, talvez tenha sido, que eu não conheci, não tive o privilégio de conhecer, nem meu pai o conheceu, também ele faleceu antes do meu pai nascer. Infelizmente, no passado, né, a expectativa de vida não era o que nós temos hoje, onde as pessoas são bem mais longevas e com muito mais qualidade de vida. Então, e eu também não tive nenhum o privilégio de conviver com meu avô paterno. Ele morreu alguns meses antes de eu nascer. E o meu bisavô, o professor Eduardo, faleceu de uma pneumonia. E o meu avô, tudo leva a crer que tenha tido uma morte súbita. Então, até não sei se depois de eu ter me tornado um cardiologista, não tem, em parte, um pouco dessa origem familiar. Mas o fato, então, é que eu me chamo Rogério Eduardo, em homenagem ao meu avô, que era Gaspar Rogério, e ao meu bisavô, que era Eduardo. Então, foi uma junção dos dois nomes. Nunca houve pressão por parte dos meus pais para que eu me tornasse médico, mas eu nunca me via noutra profissão que não fosse essa. Claro, quando criança a gente quer ser bombeiro, quer ser jogador de futebol, quer ser várias coisas, mas embora eu sempre gostasse, e continuo gostando muito de esportes, eu era um péssimo jogador de futebol. Me alegra muito hoje que o meu filho, que tem 12 anos, joga muita bola, e talvez eu veja nele o jogador que eu não consegui ser na idade dele. Mas eu era muito esforçado. Eu acho que essa é uma das características que eu tenho desde a infância, de gostar muito de esportes, tentar praticar quase todos, mas nunca tive assim um grande sucesso na prática esportiva, seja na natação, seja no futebol, seja no basquete, seja no tênis ou seja no surf, que eu adoro também. Eu pratico e pratiquei todos eles ao longo da minha vida e outros tantos, mas nunca cheguei a ser campeão. Mas uma coisa que eu sempre fui era bastante esforçado. Eu acho que isso talvez que é o que mais trouxe para mim, eu acho que é a dedicação, o esforço, que eu consegui depois, futuramente, colocar dentro da minha profissão, que é uma coisa que hoje eu sou realizado profissionalmente. Entrei na Faculdade de Medicina, no segundo vestibular,
eu tinha uma obsessão por entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando eu acabei o terceiro ano do segundo grau, então agora que se chama de ensino médio, eu prestei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época nós tínhamos que escolher ou a URGS ou a então Fundação, e eu tinha uma obsessão, eu não queria passar noutra faculdade que não fosse a URGS. Não fui aprovado na minha primeira tentativa, claro que me frustrei, a gente nunca gosta de perder ou de não ter êxito, né? Mas acho que aquilo também foi um grande aprendizado. Eu ainda tinha 17 anos, pude me preparar no ano subsequente com muito mais maturidade, com muito mais foco, com muito mais resistência e resiliência. Eu acho que a gente vai criando essa casca, isso vai dando também mais assim, respaldo para as decisões, e como eu já falei, maturidade. No ano subsequente, então, me preparei realmente muito. Eu entrei na faculdade em 87. E foi um ano que realmente eu me preparei muito para a faculdade. E agora eu tenho uma filha de 17 anos que está terminando o ensino médio, ela está no Farroupilha. E eu vejo ela se preparando para o vestibular, né? Então, assim, que esse ano, final deste ano. Então eu consigo, assim, mais ou menos reviver aquilo que eu passei há mais de 30 anos atrás, né? Que foi aquela tentativa primeira frustrada de entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois com trabalho, com foco, com determinação, com muita assim, regularidade de estudo, que é o que o médico precisa ter ao longo da sua vida. Eu consegui entrar, fui muito bem classificado na época, e ainda hoje a URGS separava em duas turmas, uma que entrava no primeiro, outra que entrava no segundo semestre. Eu tive uma ótima aprovação, entrei no primeiro semestre e lá comecei a cursar, né? Então fui daí realmente para a Casa de Sarmento Leite, que era uma homenagem ao meu bisavô, cujo inclusive o centro acadêmico leva o nome dele, né? Centro Acadêmico Sarmento Leite. Assim como me trazem muito boas lembranças todo o curso de medicina. Do primeiro ao último dia foram muitos momentos de extrema alegria, ótima convivência, segui fazendo amigos e tenho amigos até hoje, egressos da faculdade, meus colegas de turma, que eram de turmas próximas. Conheci muitos professores, hoje eu trabalho com um deles, o professor Matias Kronfeld, que me deu muitas oportunidades, assim como outros todos me deram, tantos outros me deram, alguns inclusive da nossa academia, o professor Carlos Gotcho, o professor Rogério Xavier, o Dr. Renato Calil, Inês Rala, Dr. Prats, assim, eu até não quero ficar citando muitos nomes aqui para não cometer nenhuma injustiça, nem nenhuma incorreção, mas ao longo da faculdade de medicina, então eu tive a oportunidade de fazer amigos, de conhecer amigos e de ter mestres que realmente serviram de modelo para mim e de espelho, para eu então poder seguir a minha trajetória, que até hoje tem sido uma trajetória também de muita satisfação. Foram 6 anos de medicina, assim, com muita dedicação, com muito afinco. Desde cedo eu me dediquei, me enxerguei na área da cardiologia e também vinculado a procedimentos. No meio da faculdade, também acompanhei já o Dr. Gottman e o Dr. Luquezzi no Instituto de Cardiologia, e tive aquele gosto pelos procedimentos, né, tanto cirúrgicos como percutantes. Eu foquei toda a minha faculdade de medicina para essa área clínica, com essa interface cirúrgica e percutânea, né, que eu estava explicando. Tive a oportunidade, sempre era um desejo também muito grande, de morar no exterior e fazer uma capacitação. Então, cedo, no terceiro ano da faculdade, eu já consegui, através do programa que a Universidade Federal tinha, com a Universidade de Miami, eu já passei alguns meses em Miami, então pude, naquela época que as coisas não são como hoje, a velocidade das redes sociais, da internet, viver em loco, assim, a realidade americana, que tinha um degrau, uma distância muito grande entre a realidade nacional. Isso me abriu portas dos Estados Unidos, eu voltei depois para o Brasil, completei o curso aqui,
iniciei uma residência de programa de residência em clínica médica no Hospital de Clínicas, que para mim também é uma grande referência. Embora eu não trabalhe mais lá, é um dos lugares que eu tenho muito carinho e ótimas recordações também. Uma vez terminada a residência de medicina interna, daí eu fiz prova para o Instituto de Cardiologia, onde eu fiz mais 2 anos de residência em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E naquela época a coisa era muito focada nessa parte das doenças coronárias. E estava recém-nascendo a ideia das doenças estruturais, que talvez seja o grande hoje, mexer em válvulas, em cavidades, em técnicas mais complexas, que é o que eu hoje mais me dedico dentro da cardiologia intervencionista. Então isso também foi um divisor de águas. Naquele momento eu também ingressei num curso de mestrado e concluí o mestrado dentro da Fundação Universitária de Cardiologia. Foi quando eu recebi o convite do professor Nils Halle e do professor Gotti para permanecer, né, no hospital, e disse: olha, eu vou, mas eu tenho uma condição, eu quero ir para o exterior agora complementar meus estudos. Eu fui totalmente respaldado, a Fundação Universitária de Cardiologia, que eu tenho que fazer um agradecimento a esses 2 acadêmicos, o Nils Gotti, que é o meu padrinho na academia, a pessoa que também me abriu as portas para entrar nessa casa tão renomada e que é de tanta qualidade. E junto com o nosso saudoso professor Nils Halle, eles bancaram a minha ida vai, e através então de um outro colega que não é acadêmico, mas eu tenho um grande carinho, que é o professor Matias Kronf, com quem até hoje eu trabalho, fizemos um contato e eu consegui então uma bolsa de doutorado de sanduíche no Texas Heart Institute, que era vinculado na época Baylor College of Medicine, que era e ainda é uma das instituições com mais prestígio no mundo em termos de doenças cardiovasculares. Então eu fui lá para esse modelo de doutorado sanduíche, lá nos Estados Unidos, em Houston, sob orientação do Dr. Emerson Perin, onde permaneci por mais de 1 ano. E lá pude depois então fazer a parte prática toda da minha formação, focada em doenças, em célula-tronco, em terapia celular, que era uma coisa que se estudava muito. Então isso também, depois de volta para o Brasil, eu consegui trazer vários desses estudos. Parte deles eu desenvolvi com outro acadêmico também aqui da academia, que é o Dr. Renato Calil, que é outra pessoa que eu tenho grande admiração e apreço e também muito me estimulou. E nós pudemos então fazer essas conexões globais. Isso me abriu muitos horizontes. E nesse meio tempo, né, enquanto eu estava nos Estados Unidos, a minha então namorada e hoje esposa entendeu que eu tinha que fazer essa etapa da minha vida. Depois do meu retorno nós casamos e deste casamento surgiram, né, os nossos 2 filhos, a Maria Antônia Sarmento Leite, que tem 17 anos, e o Bernardo Sarmento Leite, Sarmento Leite, que hoje tem 12 anos. Eu fico muito feliz, né, porque eu também, do lado da minha esposa, a gente tem o meu sogro médico, e agora a nossa filha, né, a Maria Antônia, que está com 17 anos, concluindo o ensino médio, como eu já disse, vai prestar vestibular da medicina. Isso é uma coisa que me enche de orgulho, porque eu consigo ver toda essa tradição, né, toda essa história, que começou lá no meu bisavô, passou pelo meu avô, na geração do meu pai, o Thiago Sarmento Leite, é advogado, já foi juiz, mas eu brinco, ele brinca, né, que ele é paramédico, porque ele também acaba entendendo e a gente conversando muito sobre essas coisas. Então é muito bacana ter essa memória viva, né, e ele, graças a Deus, no auge dos seus 87 anos, super bem de cabeça, super bem fisicamente. Então é uma alegria muito grande ter esse convívio junto com a minha mãe também, que completou agora 80 anos, a Eunice Sarmento Leite, que é uma pessoa também que preza muito pela essa união da família, né? E a gente procura sempre que possível estar juntos. Eu tenho uma irmã só, a Mariana, que ela é advogada, e que tem uma filha, Ana Clara, que é nossa afilhada. Então a gente, embora seja uma família pequena, é uma família bastante unida. Eu fiz um concurso para professor da Universidade Federal
de Ciências da Saúde, né? Hoje a UFSC, então eu sou já passei por todos os estágios de professor adjunto, hoje sou professor assistente, tenho o objetivo de no futuro me tornar professor titular, também dei aula há muitos anos no pós-graduação do Instituto de Cardiologia e hoje sou professor convidado da Universidade, do pós-graduação da Universidade Federal, da Universidade Estadual de São Paulo, da USP, né? As coisas também que eu posso dizer que é um dos ápices da minha carreira associativa é que ao longo de todo esse tempo eu muito me vinculei com sociedades médicas, né? E hoje eu ocupo o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, né? Cuja sede é em São Paulo. Eu tenho também essa responsabilidade, não digo de liderar, mas de ser a instância representativa de mais de 1.000 cardiologistas intervencionistas do Brasil. Então isso para mim, primeiro, é um motivo de muito orgulho, essa confiança toda que é depositada, né? Esse mandato se iniciou em 2024 e se encerra no final de 2025. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima de capacitação, em cima de regulamentações e de prover também melhor qualidade de trabalho para os nossos profissionais da nossa especialidade. São múltiplas funções que a gente acaba desempenhando ao longo de uma vida, se passa por vários estágios, né? Eu já fui o chefe do serviço, do setor de cardiologia intervencionista do Instituto de Cardiologia. Hoje eu sou responsável pela parte das doenças estruturais, que é talvez a área que eu mais me dedique dentro da cardiologia intervencionista, né? Então, com o boom tecnológico que a gente está vivendo, com a explosão de informações, com a facilidade e a velocidade que as coisas vêm e com a tecnologia assim, avançando de maneira tão rápida, tão violenta no bom sentido, né? A gente dispõe cada vez de técnicas minimamente invasivas, de recursos de imagem, recursos que se associam aos procedimentos para miniaturizar e tratar e desbravar fronteiras que até pouco tempo atrás eram impensáveis, né? Então a gente está conseguindo sair do terreno das artérias coronárias, que foi talvez a primeira área onde a cardiologia se dominou, para entrar no terreno das válvulas, das doenças congênitas, das doenças estruturais, como a gente mesmo diz. Isso, sem dúvida nenhuma, está se moldando, está se desenhando como é que vão ser os profissionais do futuro, que têm que estar abertos para esse tipo de informações, de modelos, sem obviamente nunca perder a questão humana, de olhar para o paciente, de conversar com o paciente, de entender o paciente, de estudar, mas também de estar aberto para essas novas tecnologias e essa mar de informações que está vindo, né? Então a gente vai ter que conviver com inteligência artificial, a gente vai ter que conviver com uma série de novas ferramentas e nós precisamos nos adaptar, senão as gerações que vêm, sem dúvida nenhuma, vão ser melhores do que a nossa. Mas é importante que a gente participe dessa transição, abra espaço. Acho que uma das coisas que a gente tem que saber fazer é difundir o conhecimento, né? Então, talvez hoje de manhã eu passei a manhã dando aula na universidade para alunos do terceiro ano do curso. Agora, de tarde, vou fazer um procedimento super complexo aqui no hospital. Então, assim, eu acho que como é bom poder transmitir conhecimento, né? Ninguém é dono do conhecimento. O conhecimento é público. Então, aquilo que a gente pode transmitir, aquilo que a gente pode ajudar a construir é muito melhor, né? Então, eu fico também muito feliz ao longo dessa minha vida toda dedicada e voltada para a medicina, de poder também participar da formação de outras pessoas. Assim como muitos me ajudaram a ser quem eu sou, eu tenho certeza que assim a gente participa do processo de formação pessoal e também formação médica de outros tantos colegas. Isso também é uma das coisas que me orgulham bastante, que me fazem ter certeza que tudo que foi feito até agora valeu a pena, apesar das dificuldades, apesar das noites não dormidas, apesar muitas vezes da má remuneração.
da falta de respeito, da falta de escuta por algumas entidades ou por algumas classes. Mas, de novo, eu acho que quando a gente trabalha com responsabilidade, de uma maneira séria, com a consciência tranquila de que está fazendo melhor, sempre os frutos vão aparecer, né? Nem que seja só pra gente, que é o que mais interessa. Toda a minha vida foi pautada por muito trabalho, por muita dedicação. Eu me considero... E acho que sucesso é relativo. Sucesso não é dinheiro, sucesso não é fama. Eu acho que sucesso é a gente ser feliz naquilo que a gente faz. E o resto é consequência disso tudo, né? Então eu me considero uma pessoa de muito sucesso pessoal, porque eu sou muito feliz no que eu faço. Eu trabalho onde eu quero, eu trabalho com o que eu quero. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos. E acho que o bom de chegar nesse momento da vida é a gente poder olhar para trás e ver que tudo que a gente fez a gente não se arrepende, né? Talvez eu me arrependa de alguma das coisas que eu não tenha feito, né? Mas assim, todas as noites de pouco sono, todas as madrugadas de trabalho, isso nunca me arrependi, pelo contrário, sempre foi um combustível para mim, querer buscar mais e melhor, sempre trabalhando, procurando ser amigo dos meus amigos, leal com as pessoas, ser humano, tratar os pacientes com toda a dignidade e o respeito que eles merecem e estudar muito.